vídeo anterior, reconstruímos os primeiros momentos do caso Richthofen. Conhecemos Manfred e Marisia, a rotina da família, o relacionamento entre Suzane e Daniel e os conflitos que passaram a cercar o casal. Também vimos como o crime foi planejado, como a casa foi preparada para sustentar a versão de um roubo e por que essa narrativa começou a levantar suspeitas quase imediatamente. Não havia sinais claros de arrombamento. Objetos de valor permaneciam no local e os depoimentos não pareciam se encaixar por completo. A polícia passou a reconstruir horários, deslocamentos, telefonemas e o comportamento dos envolvidos depois daquela noite. Foi então que a investigação mudou de direção. Daniel e Christian Cravinhos entraram no centro da apuração. Uma compra chamou a atenção dos investigadores. As versões começaram a se contradizer e a história do assalto já não conseguia se sustentar. Agora, nesta segunda parte, vamos acompanhar o momento em que o cerco se fechou. As confissões, as versões conflitantes, as prisões, o julgamento e as consequências de um dos crimes mais marcantes da história recente do Brasil. Porque, quando uma mentira é construída por várias pessoas, basta que uma delas mude um detalhe para que toda a história comece a desmoronar. As confissões e as versões conflitantes. Com o avanço da pressão investigativa, vieram as confissões, mas confessar não significou contar a mesma história. Pelo contrário, ao longo do caso, surgiram versões diferentes sobre motivação, grau de participação e o protagonismo no plano. Daniel e Christian implicaram Suzane de forma decisiva. Suzane, por sua vez, tentou em diferentes momentos reduzir ou reinterpretar seu papel. Essa disputa por narrativa se tornou uma das marcas do caso. Quem idealizou? Quem executou? Quem manipulou quem? Até hoje, parte do fascínio público em torno do caso Richthofen nasce juntamente dessas perguntas. Mas juridicamente, o ponto central foi outro. A investigação concluiu que houve participação conjunta no crime, com planejamento, com divisão de papéis e com tentativa de encobrir a verdade por meio da simulação de roubo. A partir dali, o caso deixava definitivamente de ser uma suspeita escandalosa, tornava-se uma acusação formal. A prisão dos envolvidos. Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos foram presos. A notícia produziu enorme repercussão nacional. A ideia de uma filha envolvida na morte dos próprios pais se impôs imediatamente ao imaginário público. A imprensa passou a acompanhar cada detalhe. Entrevistas, reconstituições, bastidores, depoimentos, análises psicológicas feitas à distância, julgamentos morais. Tudo isso transformou o caso em um fenômeno midiático, mas existe um risco quando um crime se torna grande espetáculo público. A cobertura pode começar a simplificar demais personagens e motivações. Pode transformar a investigação em novela e pode reduzir o caso a frases fáceis. No entanto, o que tornou esse episódio tão marcante não foi apenas seu impacto emocional, foi a forma como um plano pensado para parecer convincente começou a falhar justamente nos detalhes, nos hábitos da casa, na lógica do cenário, nas contradições e nos passos dados logo depois do crime. Julgamento. O tribunal do júri ocorreu em 2006. Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos foram julgados pelo assassinato de Manfred e Marisia. O caso atraiu enorme atenção da imprensa e do público. No julgamento, o foco esteve na participação de cada um, no planejamento do crime e nas contradições entre as versões apresentadas. A imagem pública de Suzane teve grande peso simbólico, mas o veredito precisava se apoiar no conjunto probatório. Ao final, Suzane e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian Cravinhos recebeu 38 anos e 6 meses. A decisão do júri consolidou a interpretação em que o crime foi planejado e executado com a participação conjunta dos três, mas a condenação não encerrou o interesse em torno do caso. Na verdade, ela inaugurou outra etapa, a etapa em que o caso Richthofen deixou de ser apenas um processo criminal e passou a ocupar um lugar permanente na memória coletiva brasileira. O impacto público e a herança do caso.
Poucos crimes no Brasil produziram um impacto cultural tão duradouro. O caso atravessou telejornais, revistas, debates, livros, filmes, documentários e discussões na internet. Isso aconteceu por várias razões: pela violência, pela relação familiar entre vítima e acusada, pela classe social envolvida e pela tentativa de simular um roubo. Com o tempo, o nome Suzanne von Richthofen deixou de ser apenas o nome de uma condenada. Passou a funcionar quase como referência automática à traição familiar, planejamento e crime chocante. Também houve disputas envolvendo herança, regime prisional e o futuro dos condenados. Esses desdobramentos mantiveram o caso vivo por muitos anos, mas quando um episódio criminal se transforma em referência cultural, existe um cuidado essencial: não permitir que a curiosidade pública apague as vítimas. Manfred e Marisia não podem se tornar apenas panos de fundo de uma história famosa. Foram eles o centro real da tragédia. O que este caso realmente ensina? O caso Richthofen ensina que crimes muito planejados nem sempre fracassam por um grande erro espetacular. Muitas vezes, eles começam a ruir por detalhes, por incoerência, por versões que não se sustentam, por comportamentos que não combinam com a narrativa apresentada. Também ensina que investigações bem conduzidas dependem de atenção ao contexto. A polícia não aceitou de forma automática a primeira versão, observou a cena, questionou a lógica do assalto, reconstruiu os passos envolvidos e comparou versões. Há ainda outra lição: casos de grande impacto emocional podem produzir julgamentos instantâneos na opinião pública, mas compreender um crime exige mais do que indignação. Exige prova, cronologia, contexto e cautela para separar o que de fato é interpretação. O fascínio duradouro pelo caso Richthofen não vem apenas do choque, vem do modo como a fachada construída para enganar os investigadores começou a se desfazer, pouco a pouco, peça por peça, até revelar um crime planejado dentro do próprio círculo familiar. Conclusão: o caso Suzanne von Richthofen permanece como um dos crimes mais emblemáticos do Brasil, não apenas pela violência do ato, mas pela estrutura do plano, pela tentativa de encenação e pelo rápido colapso da versão de roubo. Os fatos centrais do caso são conhecidos. Manfred e Marisia foram mortos dentro da própria casa. Suzanne, Daniel e Christian foram investigados, confessaram em contextos marcados por versões conflitantes e acabaram condenados pelo tribunal do júri. Mas o que mantém esse caso vivo na memória coletiva é algo maior: a ruptura da confiança mais íntima, a ideia de que o perigo, em certos crimes, não vem de fora, vem de dentro. Talvez seja por isso que a história continue provocando tanto impacto, porque ela reúne elementos que abalam certezas profundas: família, afeto, interesse, mentira, planejamento e aparência. No fim, o caso Richthofen não é lembrado apenas como um crime famoso. Ele é lembrado como um caso em que a tentativa de fabricar uma mentira encontrou resistência nos próprios detalhes da realidade. E foi justamente aí, naquilo que não se encaixava, que a verdade começou a aparecer. Se você gosta de vídeos como este, sobre crimes reais, investigações, casos famosos e histórias que revelam falhas, mistérios e decisões que mudaram vidas, inscreva-se no Fatos Obscuros, porque aqui, cada caso é apresentado com pesquisa, contexto e respeito aos fatos. Nos vemos no próximo arquivo. Escreva nos comentários. Sua opinião pode enriquecer o debate.